sexto ano. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa terceira videoaula falando sobre a arte rupestre no Brasil. Como a gente viu no primeiro vídeo, nós falamos um pouco que vestígios da passagem do homem primitivo pelo planeta Terra, ele é datado de muitos e muitos anos atrás, milhões de anos atrás, né? Então, olha só, esses registros, eles foram encontrados não somente aqui no Brasil, mas em diversas partes do mundo. E até hoje, nos dias atuais, ainda são encontrados esses vestígios, que vão ser encontrados através do quê? Através das escavações arqueológicas. Vestígios da presença do homem em terras brasileiras, segundo alguns especialistas aí, eles datam cerca de 48 mil anos antes de Cristo. Então, olha só, isso fez com que os estudiosos chegassem à conclusão de que os rastros deixados pelo homem primitivo em terras brasileiras faz dele o quê? O ser humano mais antigo que já pisou na face da Terra. Então, olha só que isso ele vai sendo modificado à medida que escavações vão sendo feitas, artefatos vão sendo encontrados, né? Novos vestígios vão sendo encontrados e através da análise desses especialistas aí, eles vão chegando à conclusão que o quê? Esses materiais que eles encontraram, às vezes vão o quê? Modificar essa relação aí da data em que eles surgiram, tá? Em que o homem primitivo realizou a confecção desses materiais. Então, isso faz com que a história aí da arte rupestre, ela está sempre o quê? Em atualização, devido a essas escavações. Um acervo aí riquíssimo da arte rupestre encontrado aqui no Brasil é o da Serra da Capivara. Mas sobre a Serra da Capivara nós vamos falar na nossa próxima videoaula. A nossa quarta videoaula vai ser sobre a Serra da Capivara, onde a gente vai se dedicar um pouquinho mais para poder falar desse ambiente rico na arte rupestre aqui no Brasil. De acordo com as representações gráficas, os desenhos, as inscrições que foram encontradas nas paredes das cavernas aqui no Brasil, a arte rupestre aqui, de acordo com esses detalhes que foram sendo encontrados, diferente em várias regiões aqui do nosso país, ela recebeu o nome de tradição. Então, os especialistas aí, eles reuniram em grupos esses tipos de arte rupestre encontradas aqui no Brasil. E esses grupos aí, esses conjuntos de arte rupestre, receberam o nome de tradição. De acordo com o quê? De acordo com o tipo de desenho, as imagens que são retratadas nas paredes das cavernas, o tipo de pintura que foi feita. Então, olha só, aqui no Brasil são divididas esses grupos aí em oito tradições. A tradição litorânea catarinense, tem a tradição agreste, a tradição planalto, a tradição meridional, a tradição geométrica, a tradição amazônica, a tradição do Nordeste e a tradição São Francisco. Essas são as 8. Hoje nós só vamos nos ater em 4 tradições. E nós vamos começar primeiro com a tradição do agreste. A tradição do agreste, ela foi dividida em 2 tipos de pintura que os especialistas encontraram nessas cavernas. Que foram a primeira foi o tipo que só tinha o quê? Objetos, animais, plantas, tá? E figuras humanas aí com enfeites na cabeça, né? Com adereços aí na cabeça. E, às vezes, objetos assim ligados a algum tipo de cerimônia que eles estavam realizando.
O segundo tipo de pintura que foi encontrada na tradição agreste foi as pinturas que não se parecem com nada do que a gente encontra aqui no nosso mundo real. A única coisa que eles encontraram foram traços colocados aí nas rochas que não tem semelhança com nenhuma figura. A tradição nordeste já é um pouco diferente. Nela estão encontradas inscrições do cotidiano, como cerimônias de caça, dança, rituais, né? Figuras humanas aí que estão numa pose assim bem simplificada, com poses, gestos bem simplificados. E às vezes em algumas até o que? Desenhos aí de práticas sexuais. Na tradição do São Francisco, nelas estão os desenhos assim, que, ao meu ver, são os desenhos assim mais bem interessantes, que são os desenhos geométricos. Porque os desenhos, além de mostrar uma geometria perfeitinha ali, ela tem o quê? A noção de simetria. O que é simetria mesmo? Estão lembrados? Simetria é o quê? É a imagem, né, a figura, que se você traçar um eixo nela, no centro dela, e dividir essa imagem ao meio, ela vai estar o quê? As duas partes vão ser exatamente iguais. Então, olha só que interessante. Os homens primitivos da tradição São Francisco, eles já conheciam esse detalhe aí da geometria. Eles já tinham essa noção aí um pouquinho aí de simetria, mesmo sem saber. Então, olha só, eles criaram ali desenhos de pássaros, cobras, animais aí que eles encontravam, né? Eles retrataram aí como tartarugas e até mesmo às vezes desenho de armas, objetos deles do cotidiano, mas tudo usando essa parte aí, essa característica aí geométrica. E outro detalhe, elas não são pinturas de uma única cor. Elas são pinturas que utilizam o quê? A policromia. Elas são policromáticas, elas têm o quê? Várias colorações. Na tradição planalta aí, nós vamos ver o que? A presença aí dos grafismos. O que são grafismos mesmo? São desenhos, né? Então, nessas inscrições, nesses desenhos que eles vão fazer nas paredes das cavernas, o homem primitivo que passou por essa região aí da tradição do Planalto, ele fez o quê? Figuras monocromáticas, que são as figuras o quê? Que vão utilizar uma única cor. E um detalhe diferente delas em relação às outras tradições é o fato de que a maioria das figuras que aparecem nas paredes aí das cavernas, elas são o quê? Sobrepostas. Então elas aparecem aí na categoria de sobreposição de figuras, que é o quê? Uma figura em cima da outra. O que dificulta também entender qual tipo de animal, qual tipo de figura que o homem primitivo quis mostrar aí nessa parede da caverna. Então, pessoal, pelo pouco que nós falamos agora dessas 4 tradições aqui, nós vimos que a arte rupestre, ela não é igual, mesmo estando no mesmo país. No mesmo país, em pontos diferentes, aonde teve a existência aí do homem pré-histórico, ela se manifestou de forma diferente. Os desenhos são diferentes. Então mostra que o quê? Eles tinham diferenças culturais aí, né? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Então, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!